A paz do Senhor, querido professor, amigo da EBD. É um prazer estar em sua companhia para mais uma vez aprendermos mais sobre a Palavra de Deus. Eu sou a professora Josiane Freitas, da Assembleia de Deus de Blumenau, e juntos nós vamos conversar sobre técnicas, algumas práticas de ensino para você aplicar na sua sala de aula. Nós estamos estudando a classe maternal e hoje eu trouxe dicas sobre a lição de número 13. Vamos lá então? Para começar, aqui atrás dessa coroa está o título da nossa lição, que aqui diz A História do Empregado da Rainha. Então essa foi a técnica que eu utilizei para você estar levando para a sua sala de aula para que as crianças possam entender do que nós vamos falar hoje, né? Então, como você pode ver, uma coroa simples, como que eu confeccionei ela? Vamos lá, não peguei molde, não imprimi nada, tá? Simplesmente dobrei e fiz os riscos com lápis e depois cortei para ficarem todas as pontinhas iguais, tá? Aí você pode, de repente, colocar um elástico e amarrar na cabeça das suas crianças para um momento de descontração no final da sua aula. Mas aqui está para você a minha dica de título da lição. Essa história é uma história muito linda que nós vamos compartilhar com o coração dos pequeninos. Temos também o para guardar no coração. Bom, aqui eu confeccionei uma mini bíblia de EVA e coloquei dentro. Já que nós vamos falar sobre a questão do ensino da palavra de Deus, foi a dica que eu trouxe para você, a coisa mais fácil que eu achei e que mais tem a ver com o texto bíblico. Então aqui diz, como posso entender se ninguém me explica? Do que o texto bíblico está falando? Da Bíblia, né? Como que eu posso entender a Bíblia se ninguém me explica? E assim é o coração das crianças, né, professor? Se a gente não contar a história bíblica e não explicar o que aquilo tem a ver com a vidinha dela, não vai fazer sentido, certo? Então aqui está a minha dica de para guardar no coração. Como que eu fiz? Metade de uma folha de EVA. Essa daqui, ó, não é uma folha de EVA, tá? É um papel simples, um pouco mais duro que folha 4 normal, né? Do que folha sulfite, um papel mais grosso. Escrevi o texto bíblico normal, tá? Aqui eu coloquei um marcador para dar mais o aspecto de Bíblia. Então eu acho que é algo super alcançável. Como você pode observar, aqui, eu trouxe também essa Bíblia aqui, com o mero intuito de estar ornamentando um pouco mais a sala, porque criança gosta de sala decorada, de sala enfeitada, né? Aqui eu fiz, deixa eu mostrar para você. Vamos lá. Nesse caso aqui, a minha, ela é de madeira, certo? Porque eu tenho a comodidade de ser casada com um marceneiro, tá? Então ele fez essa caixa para mim com as dobradiças e tudo certinho. Mas eu acredito que de caixa de sapato ou qualquer outro material rígido, eu acho que você consegue um resultado bem parecido. Aqui dentro você já deve conhecer, você que é professor de ministério infantil ou já de EBD há mais tempo, são as características da Bíblia, né? O que a Bíblia é? A Bíblia é como fogo, né? Para consumir o pecado. A Bíblia ela é como uma semente que vai ser semeada no seu coração e ela vai crescer e vai frutificar. A Bíblia também é como uma lâmpada para iluminar os pés daqueles que estão buscando chegar ao céu. A Bíblia também é como um espelho para que você possa olhar para si e ver o quão parecido com Jesus a gente está ou a gente não está, certo? A Bíblia é como mel, que é o alimento mais doce da terra, e por aí vai. Tem também a Bíblia é como água que limpa o homem do pecado e é como leite. Eu costumo dizer para as minhas crianças que o leite ele é o principal alimento dos bebês, certo? Então a Bíblia ela também é nutritiva para quem está começando na fé, para que a pessoa possa crescer bem espiritualmente. Por que eu trouxe essas dicas para você, desse material aqui? Já vou te explicar que esse material que eu acabei de mostrar, você encontra ele muito fácil no Google para você imprimir o molde, tá? Essa semana ainda ele apareceu no meu feed do Facebook. A mesma coisa, feito com o mesmo EVA, coloca lá características da Bíblia, alguma coisa nesse sentido você vai encontrar com muita facilidade, tá?
E é muito interessante você levar eles para a sala de aula, porque já que nós vamos falar de Bíblia, de alguém que queria conhecer a Bíblia, é importante a criança saber a importância da Bíblia e o que ela é na vida do cristão. Por isso eu te trouxe essa dica preciosa. Depois você pode guardar aqui e fica ornamentando a sua sala de aula. Legal! Eu trouxe para você também uma dica de louvor. Enquanto eu confeccionava o material, meditando sobre isso, me veio à mente aquela canção assim, ó. Posso ser um missionáriozinho, se falar de Cristo ao companheirinho. Posso trabalhar em sua obra, manda-me, pois, Senhor. Essa canção é bem antiga, é muito linda e ela tem tudo a ver, porque nós vamos falar de Bíblia e vamos falar de alguém que fazia missões, né? E algo que nós somos chamados pelo Senhor Jesus para fazer a partir do momento que a gente aceita Ele como Salvador. Vamos lá, vamos para a história bíblica então. A nossa história é a história de Filipe, né? Aqui está o meu Filipe e aqui está o meu empregado da rainha. Um artigo muito importante para essa história e que mais me fez refletir como eu traria para você era a questão da carruagem. Eu queria começar falando sobre ela. É muito importante você ter uma carruagem para estar ministrando essa aula. O que eu tenho aqui para te orientar? Gente, essa é uma caixinha simples. Eu não lembro com que artigo que ela veio dentro, mas foi com alguma coisa de louça que eu comprei e veio dentro dessa caixinha. Eu tinha lá guardado porque quem trabalha com criança não pode jogar tudo fora, né? A gente recicla muita coisa. Eu forrei a caixinha. As rodas é EVA com papel cartão, tá? Para ficar mais durinha, pode estar colocando, enfim, o material mais rígido que você tiver para que dê sustentação. O cavalinho. Tá? Você pode comprar um cavalinho nas lojas de R$1,99, aqueles cavalinhos de plástico, né? Mas eu queria uma coisa muito prática e também para trabalhar com a ideia da reciclagem. Eu amei esse cavalinho aqui que eu encontrei no Google, tá? Eu coloquei assim, como fazer cavalinho de reciclado. E eu encontrei esse. Gente, ele é muito fácil. Eu acho que eu não levei 10 minutos para fazer ele, tá? Você vai precisar de 3 rolinhos de papel higiênico. Coloca um sobre o outro, né? Ó, aqui, ó, é um rolinho cortado ao meio, que eu simplesmente pintei a patinha, tá? Aí a orelhinha também de EVA e aqui, ó, essa crina do cavalo, simplesmente eu fiz uma franja de EVA e enrolei. E aí eu consegui fazer a crina e o rabinho do cavalo. Ficou um cavalinho muito bonitinho, eu amei esse cavalinho. E você pode também, de repente, se você tem tempo na sua aula para fazer atividade, seus alunos podem confeccionar, não é mesmo? Você arrecada os rolinhos de papel higiênico e eles podem estar cada um fazendo o seu cavalinho para carruagem. Aqui está. O empregado da rainha e o meu Filipe, com o que eu fiz, tá? Eu costuro, então eu costumo ter bastante sobra de rolo de linha. Eu tinha esses aqui já guardado porque um dia eu sabia que eu ia acabar usando. Então eu fiz aqui, ó, o empregado da rainha, ó, simplesmente cortei, tá, o EVA, pedaço de pano normal, aqui, tá, você compra 2 bolinhas de isopor, uma para cada cabeça. Se você não tiver e não tem como correr comprar, enfim, faça com limão, com o que você tiver à sua disposição. Aí você, caso você não conheça essa técnica do EVA, tá? Como que eu faço para o EVA se adaptar à cabecinha do meu personagem? Gente, vou te explicar como eu faço. Tem pessoas que usam chapinha de cabelo, outras usam ferro de passar roupa. Eu fiz um curso de flores de EVA e a gente aprendeu a fazer na sanduicheira. Então você corta o quadradinho de EVA, coloca na sanduicheira, não fecha a sanduicheira, liga ela primeiro, quando ela estiver quente você só coloca aquele quadrado de EVA em cima, ele já vai se contorcer todo, já vai se amolecer todo, quando ele estiver todo molinho você vai lá, segura ele, sabe, faz o formato da cabeça. Aqui eu tentei forrar, você vai forrar praticamente a metade da cabeça, ó, aqui não tá toda ela forrada, mas como eu ia botar o paninho, então não tem problema. Aí depois, vocês já sabem, cola,
coloca o quadradinho, o pano, né? O pano quadradinho, aqui uma tira de EVA simples, eu usei um dourado, visto que ele era um empregado da rainha. Eu estava em dúvida de qual seria Filipe, qual seria o empregado, porque não, se tá com um douradinho na cabeça, vamos dizer que é o empregado da rainha. Aqui eu enrolei um pedacinho de papel pardo. Para quê? Porque ele carregava o rolo do profeta Isaías, certo? Não esqueça de ler bem a sua história para saber, enfim, os acontecimentos da sua história. Ele carregava o rolinho do profeta Isaías na carruagem, certo? Ó, aqui. E aí, o Filipe viu e o Senhor falou com ele, disse que ele deveria ir atrás. E aí ele foi, e os dois começaram a conversar. E o Filipe perguntou, você entende o que você está lendo? E ele respondeu, não. Como é que eu vou entender se ninguém me explica? E o que ele estava lendo, crianças? Ele estava lendo sobre Jesus, porque Isaías foi um profeta que falou muito de Jesus. Ele profetizou sobre o nascimento e sobre a vinda do Filho de Deus aqui no mundo. Então, Filipe explicou para o empregado da rainha que Jesus é o Filho de Deus e toda aquela história, que ele veio ao mundo para limpar o homem do seu pecado, que ele morreu numa cruz. E aí, o empregado da rainha ficou muito feliz porque Deus colocou alguém no caminho dele para explicar a palavra de Deus. O que eles viram mais à frente? Ah, um rio. Gente, o meu rio ficou bem simples, tá? Você pode estar, enfim, usando a sua criatividade para o rio. Eu simplesmente colei, ó, um EVA numa caixinha para que ele pudesse parar em pé, né? E aí o Filipe foi lá e batizou, ó, batizou o empregado. Deu para perceber como é importante a gente usar recursos manuais, recursos práticos, para que a palavra alcance o coração dos pequeninos. Eu espero ter explicado bem como que eu confeccionei todo o meu material. Mas o que eu quero deixar de incentivo para você também, professor, é explicar para o seu aluno que, assim como Filipe agiu na vida do empregado da rainha, assim cada criança foi chamada para ser. Falar a palavra de Deus, falar o amor de Deus para aqueles que não entendem, para aqueles que não conhecem. É isso que nós, professores, estamos fazendo em sala de aula. E é isso que nós temos que instigar no outro, como, por exemplo, nas nossas crianças, que elas também, mesmo na pequenez delas, que elas expliquem para os demais que Deus é amor, que Deus é bom, que Deus é Pai, que Deus nos ama, né? Porque isso é perfeito saindo da boca deles. Eles precisam sair da sua aula, grave isso como propósito. Eles precisam sair da sua aula neste próximo domingo entendendo que eles podem sim falar de Deus para as pessoas, mesmo com a humildade e a pequenez deles. Eles foram chamados para falar de Jesus, que Jesus, né, veio a este mundo como um homem comum, sofrendo as nossas dores, carregando sobre si, mas ele é o Filho de Deus. Amém? Eu espero ter realmente contribuído com a sua aula. Estou orando para que grandes coisas o Senhor faça através da sua vida, professor. Você é um instrumento de Deus para povoar, para contribuir para povoar o céu. Amém? Em nome de Jesus, você vai chegar ao céu e vai levar junto com você milhares de crianças, milhares de pessoas que foram influenciadas com aquilo que saiu da sua boca, com o seu EVA, com o seu rolinho de papel higiênico, com o seu cone de linha, com a sua bolinha de isopor. São os instrumentos que Deus colocou na sua mão de servo para levar muitos e muitas até o céu. Um beijo no seu coração, foi um prazer estar em sua companhia. Eu espero do fundo do coração que sua aula seja uma bênção. Um beijo, tchau, tchau.